Olá para você que ouve ou assiste o podcast Um Economista da Arte. Eu tenho um recado para dar para vocês. O papo com o Alexandre Spínola, que você vai acompanhar daqui a pouquinho, na sequência aqui desse mesmo vídeo ou áudio, foi muito bom, foi muito rico, muito produtivo. E por isso eu decidi apresentar ele em 2 episódios, tá? Então nesta semana está saindo a primeira parte e na semana que vem sai a segunda parte da conversa com o Alexandre Spínola sobre o relatório anual Arte Análises 2025, tá bom? Valeu! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao podcast Um Economista da Arte. Hoje nós vamos ter aqui uma apresentação especial voltada para os resultados aí do relatório anual, né, Arte Análise 2025. Quem sabe, né, isso não acaba virando um quadro com mais frequência, a gente não evolui nesse sentido. Mas antes de eu falar mais sobre o que nós vamos conversar hoje, eu queria pedir para o nosso convidado mais que especial e que vai estar dentro do nosso futuro quadro de entrevistas. Já era, já te intimei, já falei que você vai estar aqui, Ale, não vai ter jeito. Alexandre Spínola, por favor. Thierry, primeiro quero agradecer o convite de participar no seu podcast. Adorei sua iniciativa. Eu acho que você é uma das mentes brilhantes da economia da arte brasileira e mundial. E nada mais justo que compartilhar esse seu conhecimento com o público, com as pessoas que têm interesse nesse tema. Então, te agradeço, fico extremamente lisonjeado, me sinto privilegiado, enfim, além de ser um amigo, né? Eu gosto muito de você como pessoa, como profissional, então é difícil a gente não colocar sentimento no momento como esse, tá? Então eu fico feliz, agradeço de coração esse convite de participar hoje do podcast. Mas vou fazer então uma apresentação da minha trajetória, né? Sou o Alexandre Spínola, trabalho na Cessarte, que é uma consultoria de arte, e esse envolvimento meu com a arte veio principalmente de uma pergunta que eu tinha de como entender e acessar esse negócio. Então, isso me questionou por um certo período. Durante 10 anos eu fiquei indo atrás dessa motivação, né? E acabou que depois de uma certa maturidade no mercado da arte, acabei empreendendo no primeiro momento com uma empresa e logo em seguida com a Cessarte. E hoje tô aqui até agora, a gente tem trabalhamos juntos, enfim. Mas como base desse desenvolvimento de trabalho com o mercado da arte, é, sou de Brasília, natural de Brasília, me formei em administração de empresas e agronomia, fiz um mestrado em agronegócio. Inicialmente comecei minha atividade profissional, experiência como produtor rural, e logo depois passei por algumas outras áreas de negócio, até que montei um escritório de arte no finalzinho de 2016, começo de 2017. Então, de lá para cá, venho somente na atividade de artes visuais, à frente da Cessarte, que desenvolve aí algumas ações, principalmente no foco de carreira e mercado de arte. É isso, meu amigo. Maravilha, Ale. Obrigado por você compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente. Eu retribuo os elogios, acho que dentro de um mercado que ainda tem um devir de profissionalização muito grande, o Ale é uma das poucas pessoas que eu conheço que realmente vive de arte, né?
Então, eu acho que esse é um selo que ele não deveria ser tão raro assim, mas dado a raridade que ele tem, eu acho que a gente precisa reconhecer essas pessoas. E Ale, acho que para a gente entrar, né, no tema do nosso relatório, antes de falar especificamente, né, o pessoal que está acompanhando a gente, fiquem tranquilos, vai ter uma apresentação bem rica, com muitos detalhes, muitos dados para a gente olhar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do programa Arte Análises, antes de a gente entrar, né, nesse que é o primeiro produto desse programa, Arte Análises, né? Mas antes de entrar nessas conclusões e falar do primeiro produto, eu digo as pesquisas nas feiras, não este relatório. Nós já fizemos alguns antes, né? Deixa eu me fazer entender, ficar bem claro aqui, né? Mas essa iniciativa nas feiras foi a primeira empreitada do programa Arte e Análise. Queria que você falasse um pouco do programa aqui, antes de a gente entrar na apresentação efetivamente. Para mim é uma alegria falar do programa Arte Análise, né? E vou começar a falar do Arte Análise justamente até por esse gancho que você acabou de deixar aí, que é o número de pesquisas já realizadas pelo Arte Análise. Com esse último relatório, o anual Arte Análise 2025, nós concluímos 10 pesquisas. Então, esse número uma quantificação que nos enche de orgulho, né, Thierry? Porque já foram 10 relatórios ao longo de 2 anos. Então, só para fechar o gancho que você comentou, que não é o primeiro, esse é o 10º, mas vamos voltar a falar do programa Arte Análise. E falando do Arte Análise, não tem como comentar da origem dele, que foi lá no final de 2023, né? A Cessarte, com foco majoritário no começo para orientação de carreira, ela sempre viu a necessidade de uma contribuição também para o mercado. E a gente, né, Thierry, que participa lá do grupo de estudos de economia da arte da FGV, do FGV Invest, a gente fala muito sobre opacidade e assimetria de informação. Então, isso são características do mercado e a gente sempre via essas coisas como o que fazer para diminuir essa opacidade e essa assimetria de informação. Isso muito mexe comigo, porque eu acho que a realização profissional, ela não está no quanto que você ganha, mas está no quanto que você alcança o seu propósito. E eu escolhi viver da arte. Então, eu coloco o propósito de contribuir para esse mercado com ferramentas, o meu trabalho, para que esse mercado cresça, né? Então, assim, eu sentia uma necessidade enorme de que contribuição eu posso dar à economia da arte ou ao mercado da arte para reduzir a opacidade e a assimetria de informação. E tivemos oportunidade, né, Thierry? Você lembra muito bem disso? Cheguei e comentei contigo, falei assim, Thierry, cara, estou com um projeto aí, eu estou pensando em fazer uma pesquisa para a gente ter esse termômetro do mercado da arte, vamos focar nas principais feiras. O que que você acha? E aqui em público, eu quero externar essa gratidão ao Thierry, que ele de pronta ideia, ele falou, Ale, tô junto, cara. Então, o Thierry foi muito, muito parceiro, muito amigo, deu um voto de confiança grande naquele momento, no final de 2023, que a gente chegou a fazer uma pesquisa naquela época, numa feira menor, que não como uma feira das maiores feiras do Brasil, mas que serviu até para a gente também amadurecer, de calibrar questionário, essas coisas. Então, feito isso em 2023, nós partimos aí para 24 e 25, em todas as feiras, das principais feiras de arte do Brasil, que são 4, nós estivemos presentes, fizemos a pesquisa e o que eu acho que é mais interessante do projeto Arte Análise, então o que que é esse projeto Arte Análise? É o braço de inteligência e informação do mercado da arte. Essa seria uma definição do programa Arte Análise. É a produção de conhecimento e pesquisa e parte de inteligência de mercado. Então, assim, o Arte Análise nos deu muito orgulho, porque a gente, dessa experiência das 10 pesquisas, né, Thierry, nós tivemos uma vivência muito grande junto aos galeristas nas principais feiras do Brasil. Então, eu acho que o que diferencia o programa Arte Análise
Basicamente, é a metodologia, e em específico dessa metodologia é esse contato que a gente não faz pesquisa por e-mail, né? A gente faz pesquisa ao vivo. Então, essa interação que aí a gente traz a metodologia etnográfica, que isso reforça muito a base. Então, quando a gente fala que é uma pesquisa de qualidade, com isenção, com confiança, por quê? Porque são pilares que a gente não abre mão, principalmente pela parte metodológica. Então, o programa Arte Análise vai além de pesquisa, de informação e conhecimento de mercado. Ele oferece uma metodologia robusta e gera dados que são dados com qualidade, isenção e confiança. Eu acho que isso do Arte Análise é o maior fruto que ele gerou, né? E claro, a gente fala do braço de relatórios, com certeza é o braço de pesquisa, mas tem também o braço de notícias, vamos dizer assim, do mercado da arte, que a gente trabalha com os boletins, começamos esse ano, chegamos à quarta edição também, em parceria com a Carol Cury, que também faz parte do grupo de estudos da FGV. Ou seja, e eu acho, né, Thierry, que o Arte Análise tem tudo para crescer. Eu acho que quem sabe para o ano que vem a gente não possa trazer uma nova, uma nova fase do Arte Análise, né? Continuando com o que ele já construiu, com o que ele já plantou, mas eu acho também que é hora do Arte Análise crescer. E eu sinto que a gente está maduro o suficiente para fazer o Arte Análise mais produtivo. Eu vejo com muito bons olhos o programa Arte Análise. Eu não sei você aí em casa, viu? Mas eu fiquei com altas expectativas para 2026. Eu vou fingir que eu não sei de nada do que está sendo falado, do que eventualmente pode vir a acontecer, tá? E eu vou dividir com você que está acompanhando com a gente essa angústia, essa ansiedade para saber o que que é, tá? Ale, obrigado por tudo que você trouxe e o relato histórico. Acho que é um prazer estar com você desde o dia zero dessa iniciativa, né? E orgulho do que construímos e com muita ambição, no melhor dos sentidos da palavra, para o que vamos construir no futuro, né? Dito isso, eu acho que é o momento de começar a trazer aqui para a gente, dentro dessa nossa discussão, bom, desses 10 reports, desses 10 relatórios que nós produzimos, nós vamos falar justamente do décimo, tá? No canal do YouTube da Acessarte, tá? É, que depois eu vou deixar disponível aqui na descrição do podcast. Vocês conseguem acessar aqui conversas parecidas com essa que eu e o Ale tivemos sobre os relatórios, não no formato de um economista da arte, que é um projeto mais novo, mais moço do que o Arte Análises, né? Então, e aí, o Ale atendeu prontamente o meu convite para trazer, juntar essas forças, essas iniciativas aqui, né? Para falar no podcast Um Economista da Arte sobre o programa Arte Análise. Então, esse décimo relatório, pessoal, eu vou falar, a gente vai falar mais disso quando entrarmos na apresentação especificamente. Desculpa, é vício de professor, tá, pessoal? Mas vai ter PowerPoint. Se você estiver assistindo ou só ouvindo, fiquem tranquilos que a gente vai detalhar os números de uma forma que quem estiver só ouvindo na academia, andando, no ônibus, dirigindo, enfim, vai conseguir entender. Mas para quem estiver assistindo aí no seu agregador de podcast favorito, vai poder também ver na riqueza dos detalhes, tá? É, esse nosso décimo relatório, então, é um agregado, vamos dizer assim, das 4 feiras que nós cobrimos ao longo deste ano, né? Eu vou falar delas especificamente, né? O Ale já deu a letra aí, as 4 principais feiras, tá? Então, eu acho que sem mais delongas, esse é o tema, tá?
do nosso encontro de hoje, da nossa gravação de hoje. Como eu costumo dizer nas minhas aulas online, me permitam compartilhar minha tela, que agora a gente entra na apresentação efetivamente. Vocês devem estar vendo o PowerPoint e agora em tela cheia. Agora ficou mais bonito para todo mundo, né? Pessoal, vamos falar então sobre o relatório anual do Arte Análise de 2025, tá? Acho que feita toda essa introdução do Alê, vamos cair de cabeça efetivamente no relatório. E Alê, assim como eu te falei aqui no nosso pré-recording, pré-podcast, a ideia é a gente ter um bate-papo aqui. Então, como eu tô aqui com o sharing na mão, eu vou meio que puxando, mas eu quero a sua expertise, eu quero os seus comentários, quero a sua opinião. Afinal, nós construímos isso a quatro mãos, então é importante que todas as digitais estejam bem empregadas aqui nessa representação. Acho que uma introdução e talvez até uma motivação, né? Pegando o gancho do que o Ale falou, né? Eu acho que é só dando um contexto adicional. É, Acho que o Ale contou muito da gênesis do programa Arte Análises, né? E que nasceu praticamente conjunto essa proposta de relatórios nas feiras, né? E eu acho que a nossa leitura, minha e do Alê, para começar esse projeto, né, esse programa, começou como um projeto, hoje é um programa, é da percepção de que durante os últimos 20 anos, eu já vou ter que atualizar daqui a pouco esse número, os últimos 25 já, que o tempo está passando, né? O mercado de arte no Brasil, ele passou por um processo de profissionalização, tá? Você que me acompanha por aqui, seja na coluna do Substack, ou por outras, ou pelo perfil no Instagram, sabe que eu falo muito que tem que profissionalizar ainda mais, tá? Mas eu acho que o ponto já foi pior. A gente já foi menos profissional, né? Então, a gente defende muito e entende muito que as feiras de arte têm um papel fundamental na formação, né, de novos apreciadores e novas formas de mediação, né, novos colecionadores, como a gente vai ver nos números, né, entre os amantes da arte e agentes do mercado. E, infelizmente, apenas só entre esses agentes. Eu acho que quando a gente fala das tendências, acho que tem umas coisas mais para frente que a gente vai falar como eventualmente o mercado poderia é, ocupar outros espaços, né? Então, esses números, pessoal, que a gente vai ver aqui são um agregado dos relatórios, né, do Arte Análises ao longo de 2025 nas feiras SP Arte, ARPA, Rotas e Arte Rio. Tá? Metodologia. É, Nós partimos de uma abordagem de métodos mistos. Tá? Então, por ter questionários estruturados, né, então a gente até tem um momento que as pessoas que a gente entrevista têm ali a liberdade para falar o que der no coração delas, abrir o coração e falar de peito aberto. Mas, no geral, e a gênesis do nosso programa Arte Análises e dessa pesquisa nas feiras, parte, num primeiro momento, de questionários estruturados, onde a gente tem perguntas e respostas pré-estabelecidas, né, para que os agentes respondam. Isso vai compor os nossos dados quantitativos, né? Seja desempenho de mercado, perfis de compradores, faixas de preço executadas, enfim. Aqui uma grande vitória, né? No ano passado nós fizemos um relatório anual também, que a nossa taxa de resposta foi aí de aproximadamente 45% entre todas as feiras. Esse ano nós conseguimos aí 51,4. Ali eu até abri a casa da vírgula,
porque qualquer coisinha aí além da vírgula tem que ser comemorada, porque sabemos que ter informação nesse mercado é muito difícil, né? Isso daí cabe até uma observação, né, Thierry? A gente subiu a régua, a gente não aceitava menos de 50% em nenhuma das feiras que a gente participou, né? E acabamos chegando aí em 51,4, que na verdade foram 131 respostas. E fazer uma pesquisa no mercado da arte que tenha mais de 100 respostas no ano, isso é um dado muito significativo. Com No certeza. mercado da arte é muito difícil atingir 100. Passar de 100, então, é um número assim. é, Muito interessante. Eu acho que é uma contribuição para o mercado da arte muito significativa. Tivemos aí 131 respostas. Então, essa taxa, para nós, foi uma grande vitória, uma grande conquista e demonstra maturidade do programa Arte Análise. Acho que esse é o caminho. Não podemos deixar de pensar em no mínimo 50% e também dessa faixa aí de 100 entrevistas. Esse é um ponto que da metodologia importante você colocar, viu, Thierry, que reforça aí é, a qualidade, né, a qualidade da informação que foi gerada, né? Qualidade e confiança, acho que isso é muito importante. É isso. Acho que para quem for ouvinte aqui do podcast e está mais habituado com os meios econômicos convencionais, pode até achar que, poxa, mas 51% não é tanta coisa. Pessoal, pode parecer lenga-lenga de economista da arte, eu falo isso toda hora, tá? E eu não tenho vergonha de falar, não. Mas é muito difícil ter uma representatividade grande, um N de observações grande nesse mercado. Então, realmente é expressivo o que a gente consegue trazer aqui, tá? Modéstia à parte. E o último ponto, né, desse slide de metodologia são os insights qualitativos, né? Pesquisa etnográfica com galeristas e agentes de mercado. E aí, para quem tiver um background mais forte nas ciências humanas, eu já quero fazer um disclaimer muito frontal aqui. O ponto não é trazer aqui uma etnografia, como por exemplo do Taylor, né, do Branislaw Malinowski, que fez ali com povos aborígenes por 30, 40 anos. Eu não estou empregando o termo etnografia, nós não estamos empregando o termo etnografia nesse sentido, tá? É muito mais num contexto corpo e alma, né, do Loic Wacquant, de antropologia urbana, e eu diria que sendo ainda mais específico, né, o foco principal dessa pesquisa não é capturar os aspectos etnográficos. Fundamentalmente, não é uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa que tem aí uma centralidade quantitativa, mas que não negligencia os insights e as percepções colhidas em campo. Então, nós não tapamos os nossos olhos, nós não agimos como robôs humanoides que estão simplesmente fazendo pesquisas, né? Nós transitamos entre os ambientes do mercado da arte. O Ale é mais que eu, nesse sentido, muito mais que eu. A gente transita nos ambientes do mercado da arte, e nesse sentido, acho que quando a gente emprega o termo etnográfico, eu não quero gastar ele demais, tá? Eu quero colocar ele na medida certa. Não é uma etnografia de décadas. Ainda, quem sabe a gente não chega lá. Mas é um contexto etnográfico de observação participante. É esse disclaimer muito importante que eu quero fazer sobre a metodologia. Tá? Thierry, se me permite, eu queria falar um pouquinho sobre esse item, que eu acho que esse Uhum. sim é o grande diferencial da metodologia do Arte Análise. Esse é o grande diferencial. Embora a gente foque, claro, nos dados quantitativos, agora às vezes as pessoas me perguntam, né? Mas Alexandre, o que que é essa pesquisa etnográfica? Me explica isso aí, eu não entendo isso. Eu até, né, Thierry, a gente conversa bastante, você até que me clareou mais isso. Eu uso muito o exemplo de você quer entender como que o indígena vive?
nada mais justo você ir para uma tribo indígena, fica lá um tempo. Você vai conviver com eles, você vai entender muito de uma pesquisa que você possa fazer. Você pode perguntar dados para os indígenas, mas se você conviver na tribo ali, no dia a dia deles, você vai entender isso com muito mais clareza. Então, fazendo essa analogia, nós vivenciamos o mercado da arte. Nas 4 feiras, durante os 5 dias, nós vamos todos os dias às feiras. E ao ir às feiras, a gente conversa com as pessoas e no corredor a gente acaba tendo insights que reforçam os dados quantitativos. Não mudam o dado quantitativo, claro, porque ele está lá, mas reforça a nossa percepção até na interpretação dos dados, né? E além disso também, né, Thierry, igual você falou, no dia a dia a gente está muito no mercado, não só nas 4 feiras, né? Indo à abertura de exposições ao longo dos sábados, enfim, a gente respira esse mercado de fato. Então a gente mergulha nele e, claro, olhamos os dados quantitativos, embora tendo esses insights como uma referência, como um norte para a gente não ter, para reduzir a opacidade e a simetria de informação que a gente tanto fala na economia da arte, né, Thierry? Eu não vejo pesquisa de mercado de arte sem essa questão de insight qualitativo. Ela perderia muita força se não tivesse esses insights qualitativos. E isso mais uma vez, é de público, agradeço ao Thierry, que foi ele que incorporou esse viés à pesquisa. Isso é muito bem-vindo, viu, Thierry? Porque eu acho que aí aí foi o grande salto do diferencial do programa Arte Análise. Parabéns, viu, Thierry? Obrigado, Ale. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pega essa leitura etnográfica não para brigar com o número, né? Porque senão a gente vai ter duas metodologias conflitantes, mas eventualmente desvelar aspectos que o simples número não consegue capturar. Para usar um termo da antropologia, para conseguir falar a língua do nativo, né? Eu sei que ninguém gosta de ser estigmatizado enquanto objeto de pesquisa, mas o nativo da nossa pesquisa no âmbito etnográfico são justamente os agentes do mercado da arte, né? Então, a gente não negligencia, acho que esse é o grande ponto, né? Não é uma pesquisa que é- nasce como uma etnografia, mas a gente, pelo contrário, né? Eu acho que a gente incorpora isso na pesquisa e faz isso um diferencial, né, para os números que a gente está trazendo. E tem até alguns dados aqui que vão ser frontalmente discutidos nesse sentido, tá? Bom, sem mais delongas, o relatório, pessoal, acho que é importante dizer que ele é dividido em 4 partes, né? A primeira delas é o panorama de mercado, né? Que é do agregado das percepções dos agentes do mercado, tá? Não necessariamente de uma feira ou de outra. Então vocês vão ver que são aspectos aí, diria que gerais sobre economia, sobre mercado, tá? Na sequência a gente vai ter o sobre as feiras, né? Que aí sim a gente vai trazer pontos específicos sobre as feiras que fazem delas únicas dentro desse contexto, né, do mercado da arte. O terceiro tem a ver com as barreiras do mercado da arte, aí na hora a gente fala melhor sobre isso, e a gente encerra com principais tendências, tá? Então, o primeiro ponto, tá? E se vocês seguirem o relatório, vocês vão ver justamente essa estrutura aqui. Mais de 90% dos respondentes concordam com a afirmação de que, abre aspas, a obra de arte é cada vez mais percebida como ativo financeiro, né? E aqui, Ale, a gente goza desse prazer que é poder ter dados de 2024 e 2025. E em breve a gente vai ter que fazer que nem o UBS lá com barras de todos os anos. Essa é a meta, esse é o objetivo, é onde nós queremos, né, estar inseridos. Então, neste gráfico aqui, pessoal, a gente tem tanto os resultados de 2024 e os resultados de 2025, né?
Então, de forma geral, né, eu li a red line aqui, o ponto do destaque. Mais de 90% dos respondentes concordam com a afirmação de que a obra de arte é cada vez mais percebida como ativo financeiro, né? Eu falei discordam, não, concordam. Não sei se eu falei discordam, se eu falei discordam, eu falei errado, é concordam, né? O ponto que eu queria trazer aqui, e acho que principalmente, não vou ficar me apegando em detalhes de números, quem estiver assistindo com as imagens, se deleite com elas. Quem estiver ouvindo, eu quero dar um insight geral para vocês. O que teve de mudança de 24 para 25 no geral, mais de 90% concordam em algum grau, sejam totalmente ou parcialmente. Mas houve um crescimento dos que concordam parcialmente, frente a uma diminuição, né, perdão, é o contrário, eu estou dando errado o gráfico. Desculpa, Concorda pessoal, eu totalmente. estou dando errado. Teve Aham. um incremento dos que concordam totalmente, né? Frente a uma diminuição dos que concordam parcialmente, né? E os que discordam parcialmente, né? Teve também aí uma diminuição e também os que discordam totalmente, né? Eu acho que eu nem quero entrar muito nessa discussão, Ale. Eu queria pegar a tua visão sobre isso, porque eu gravei recentemente uma discussão sobre financiarização da arte, e eu acho que eu já falei muito a minha opinião sobre isso, né? Ou como eu não acho que é um problema, eventualmente, mais pessoas estarem concordando, né, de que a obra de arte é cada vez mais percebida como um ativo financeiro. Mas antes de eu passar a palavra para você, eu só queria dizer que eu celebro esses números. E não com uma visão torpe de um economista, de que, olha, que bom, tem mais gente achando que é um ativo financeiro. É numa visão maior. Alguns vão dizer romântica, eu não tiro o direito de vocês falarem isso, tá? E não precisa, e ninguém precisa concordar comigo. Mas é no olhar de que se tem mais gente achando que a arte é um ativo confiável, plena, assim, em algum grau, a gente vai estar menos restrito dentro desse mercado a vender apenas para os apaixonados. A gente pode, assim como qualquer outro mercado, vai vender para pessoas que não necessariamente amam aquilo que está sendo colocado. Ou você é apaixonado pela marca de doce de leite que você compra? Eu acho que não. Acho que você compra porque você vê uma utilidade naquilo. É muito pouco o mercado da arte está restrito apenas para os que amam o mercado, né? E acho que sempre vai ter lugar para quem ama, e tá tudo bem. Eu acho que aqui essa conclusão, né, de que tem uma percepção mais concisa no sentido de que a obra de arte é mais percebida como um ativo financeiro, eu diria que planta sementinhas para que o mercado se desenvolva mais. Mais detalhes sobre isso eu recomendo que vocês leiam, vocês leiam não, né? Vocês ouçam a primeira edição do quadro Primeiras Linhas, onde eu falei muito sobre isso. Já falei demais, Ale, tua percepção. Thierry, esse slide fala muito para nós, né? Da obra de arte é cada vez mais percebida como ativo financeiro. Algumas conclusões a gente pode desdobrar desse resultado. Primeiro, a, acredito que a gente tenha como referência, o Brasil tem como referência um modelo americano de condução da arte contemporânea, de funcionamento da arte contemporânea. E que, claro, os Estados Unidos representa aí 40, historicamente, sempre 40% do mercado global. E esse mercado americano, ele é muito pautado nessa profissionalização, em ter o colecionador como foco principal e principalmente de colocar a obra de arte como ativo financeiro. Então, reforça que a gente está alinhado, de alguma maneira que a gente segue o que o mundo da arte tem como tendência, que é ter a obra de arte como ativo financeiro. Isso é uma percepção, podemos ter como uma das interpretações. Outras duas que eu acho muito interessante é o seguinte: para o colecionador convencional, o colecionador
padrão, né, que olha bastante a questão da cultura, a questão histórica, que é fundamental para a contribuição da história da arte. Ele também, além dessa questão cultural e histórica, ele também olha como ativo financeiro. Isso é importante, porque é mais um elemento que ele coloca na avaliação dele. Ele não deixa de ter o viés da cultura e da história, mas ele também pensa, poxa, se eu ganhar dinheiro ainda com isso, como ativo financeiro, seria uma boa, né? E que a gente não pode confundir, né, Thierry, com especulação. Você comentou de financiarização, isso é uma seara muito próxima, mas que parece, mas não é igual, tá? Então, como ativo financeiro, isso é bem-vindo, seja para o colecionador convencional, ou seja para atrair novos colecionadores. A gente, né, Thierry, nós temos uma linguagem muito semelhante na questão do novo colecionismo. E um dos vetores desse novo colecionismo, como atrair pessoas novas com dinheiro novo para aumentar essa base. Com certeza, olhar a arte como ativo financeiro é um viés importante, principalmente com um dado como esse. Mais de 90% entende a arte, vê a arte como, percebe como um ativo financeiro. Então, assim, desse resultado, a gente pode tirar N conclusões. Queria trazer essas três que eu acho mais relevantes, até para a gente dar sequência nos outros itens. Esses eu acho bem relevante citar, tá? Ótimo, Ale. Obrigado. Passando, quase 90% dos respondentes apontam o gosto pessoal como grande motivador para a escolha das obras, né? Eu acho que o que o que eu acho que é muito interessante destacar aqui, e de novo, né, trazendo as variações ano a ano, é que tanto o gosto pessoal como arte, como investimento, cresceram, né, na percepção dos agentes do ano passado para cá. Na verdade, eu tenho até a impressão que os nossos galeristas escolheram mais opções esse ano, viu, Ale? Porque todas as opções acabaram crescendo um tanto, né? É É importante importante dizer, falar sobre isso, tá, Thierry? Porque eles podem marcar até três e itens. eu ia dizer justamente isso. Quem estiver assistindo e estiver fazendo conta de cabeça e falar, mas como assim esse negócio dá cento e tantos por cento? Dá cento e tantos por cento porque as opções, né? Eles podem escolher até três opções por resposta, tá? Mas a gente tem, de uma certa forma, aí um reforço das conclusões que nós trouxemos no ano anterior, né? Então, o gosto pessoal beira 90%, 89%. E talvez numa visão mais cética, alguém pode dizer, mas poxa, se a arte é percebida como um ativo financeiro, como assim o gosto pessoal é tão relevante? Pessoal, porque mesmo para quem pensa em arte como investimento, a escolha de comprar uma obra de arte não é que nem comprar uma ação da Petrobras. Você não pensa como que ela vai ficar na sala da tua casa se você compra, tá? Tudo bem, tem certos colecionadores profissionais que eventualmente compram e podem até ter contato ínfimo com a obra, tá? Mas trazer aqui o gosto pessoal como elemento relevante e o principal elemento, né? Eu acho que diz muito sobre esse mercado, né? Porque ele é uma forma de expressão. Eu acho que tem uma frase do Ale que eu acho que ela é muito legal e que eu vou roubar ela aqui antes que ele fale, que o investimento em arte é uma forma de sofisticação do gosto, né? Não à toa a gente vai ter que a segunda opção mais escolhida é arte como investimento, quase 50%, frente a 36% no ano anterior. Essa é uma diferença que eu quero trazer com atenção, né? O fato de você ter arte como investimento vindo logo na sequência não quer dizer que o gosto pessoal é diminuído, ou o contrário, né? Aí eu acho que o insight de campo que a gente carrega, ele é muito relevante. Eu diria que boa parte dos compradores, eles entram, né, entram nesse aspecto de compra de obras de arte, numa leitura de, olha, eu vou escolher o que eu gosto, mas eu também não gostaria de perder dinheiro. Eu também não vou entrar numa barca furada. Se eu gostar muito de alguma coisa e você falar que esse negócio é furado total, eu vou perder dinheiro, aí pode ser que eu não entre. Mas
Se na medida do possível eu conseguir conciliar as duas coisas, me parece adequado, tá? Então, esse é um pouco da leitura, né, do deslocamento que a gente tem do ano passado para esse, tá? Que eu diria que ele é apenas cardinal, para usar o termo econômico, todo mundo cresceu, não do mesmo jeito, né? Mas todo mundo cresceu. Mas queria ouvir os comentários do Ale. Thierry, esse gráfico, para mim, ele me chama atenção em dois pontos. Primeiro, gosto pessoal é o disparado primeiro, ou seja, no fundo, a pessoa que põe a mão no bolso, ela pensa no gosto pessoal dela. Então é muito importante essa pessoa ter esse olhar sofisticado, um pensamento crítico, para ele ter esse discernimento do que ele está comprando, né? Então a arte é muito disso, né? Daquilo que a pessoa percebe e tem o que a obra diz. Outro item que me chama muita atenção, Thierry, é a indicação de um especialista, né? Foi o item que mais subiu 14 pontos percentuais. Então, assim, já chamou atenção por ele ter tido ano passado 21%. Esse ano de 2025, ele chegar a 35%, para mim foi uma surpresa muito grande. Ou seja, embora você tenha o gosto pessoal como o motor da decisão de compra, a indicação do especialista vem cada vez mais tomando força. E aqui a gente abre um parênteses para a função dos advisors. Ou seja, eles chegaram, ocuparam seu espaço e, num comparativo do ano passado com esse ano, foi o item que mais cresceu. Então, isso aqui, para nós, especialistas do mercado, é uma coisa muito, é um sinalizador muito importante, uma tendência muito muito significativo que a gente tem que ficar de olhos abertos aí a quais os desdobramentos desse índice aí do indicação de especialistas, principalmente o advisor. Acho que esses dois pontos eu queria trazer aí para complementar seu ponto Ótimo. de vista aí nesse slide, Não, Henrique. e é um baita indicador de profissionalização do mercado, né? Porque, assim, se a gente puder fazer um rápido paralelo entre o mercado da arte com o mercado de ações, né? Eu acho que hoje a gente vive um momento onde há aí uma certa independência, o auge, né? Não que não existam profissionais, pelo contrário, né? Ah, eu diria que eles estão em uma crescente também. Mas o mercado de ações hoje, talvez ele nunca tenha sido tão autônomo quanto ele é neste momento. Quem quer investir em ações consegue, entre aspas, se virar sozinho. Não necessariamente precisa de um profissional, né? Mas para chegar nesse momento de uma educação difundida, a figura desse especialista foi muito importante. Então, o professor Paulo Tenani, né, que é o coordenador do grupo de economia da arte da FGV, ele sempre traz esse comparativo, como ele olha para o mercado do financeiro no Brasil há 40 anos atrás, e ele vê o mercado da arte meio que nessa direção, né? Então, o fato de procurar um especialista, eu acho que conversa com a preocupação que eu trouxe no slide anterior, de você ter mais gente, entre aspas, de fora, que não ama efetivamente, mas que quer participar, quer ter algum contato com isso. Então, é um sinal de maturidade, tá? Então, esse ponto do Ale é muito importante. O aumento da relevância dos Art Advisors, a gente captura uma evolução do ano passado para cá. Já adiantando um pouco, a gente destaca isso nas tendências também. Provavelmente, né? Quem sabe a gente não captura uma evolução maior aí no ano que vem. É algo a ser destacado. O próximo slide, pessoal, é sobre precificação. Tá? Então, a gente tem que quase 84% das obras estão precificadas entre 10 mil e 100 mil reais, sendo que quase 65% do todo atinge 65 mil como teto de precificação, tá? Então, daqui a gente tira que, né, se 84% do mercado, né, das feiras acontece entre 10 e 100 mil, a gente pode dizer que nós temos um teto e um piso muito bem colocados que vão ser aí raramente
superados, né? A gente olha para os números aqui, quando é superado é até para cima, né? Olhando especificamente para os gráficos, a figura do até 10 mil nessas feiras muito importantes diminuiu de 2024 para 2025. Lembrando sempre que esses valores aqui a gente não faz nenhuma consideração inflacionária, tá? É tudo termo nominal. Então, Ale, é uma dor de cabeça para a gente ter daqui 10 anos, tá? Daqui 10 anos que a gente vai fazendo, a gente vê se faz sentido fazer alguma correção inflacionária, né? De grandes variações que eu acho que vale a pena destacar, né? É que, como eu falei, diminuiu a participação, que já era marginal até 10 mil, diminuiu também a participação entre 10 mil a 35 mil, mas aumentou de maneira considerável aí a participação entre 35 e 65 mil, que é um meio de mercado, né? Isso também vai conversar com outros dados que a gente vai trazer na frente. E aí as outras categorias, entre 65 65 e 100 mil e acima de 100 mil, a gente está falando aí basicamente de variações dentro da mesma linha, né? Então, eu diria que talvez o grande call, o grande ponto desse slide aqui é que a gente está falando que o mercado ele acontece majoritariamente, né, entre 10 e 100 mil reais. Ale, seu comentário. Thierry, e dentre esses 10 a 100, principalmente de 35 a 65 mil, Uhum, isso é muito importante porque desmistifica um pouco sobre precificação. A gente vê cifras milionárias nesses leilões, batendo recorde, e a gente sempre tem aquele negócio que a arte parte de cifras muito altas. Então, é importante a gente entender que o grande volume do mercado das feiras gira em torno de 35 a 65 mil e que isso vem ao encontro até da pesquisa da BACT, que foi lançada no começo desse ano, que colocou aí a faixa de 50 mil. Ou seja, essa basicamente é a referência de um valor médio das principais feiras no Brasil. Esse é um dado importante que eu acho que é relevante destacar aqui. E outro também, Thierry, é um número muito pequeno de obras até 10 mil reais. O que uhum, que demonstra com isso? A galeria que tem obras abaixo de 10 mil em média, ela se torna menos competitiva a participar de feiras. Não significa que não exista mercado para obras abaixo de 10 mil. Claro que existe, mas não para estar em feiras. Por quê? Porque tem o custo do estande. Tem os custos além do stand, outros custos que claro, se tornam uma operação cara. Então, para o galerista ter retorno, as feiras meio que criam uma régua que abaixo de 10 mil praticamente não permite novos entrantes. Isso você pode olhar de uma certa forma que restringe, ou enfim, isso daí cabe interpretações, tá? Não quero entrar aqui no mérito agora, mas o importante é olhar que com os números galerias que têm ticket médio na casa de 10 mil, elas não conseguem participar diante das despesas e custos de uma feira. Esse dado, o fato dele ser pequeno, ele é muito grande na interpretação que a gente pode ter sobre eles. Acho que ótimo, isso é um destaque importante a trazer aqui hoje. ótimo ponto. Não, você falou sobre as cifras, né? Eu já falei em outras oportunidades como eu vim da economia e depois caí na arte, e não o contrário, né? Então, para mim foi uma surpresa, a primeira vez que eu fui em feiras e vi que não é tudo 2 milhões de dólares, não é tudo 10 milhões de reais, né? Então, eu acho que esse slide ele é importante principalmente para quem não tem tanto contato com o mercado e quer se aventurar, quer entrar nele, né? É possível sim comprar obras de arte a preços, né, comparado na casa dos milhões, a preços módicos, né? Não quero falar que 30 mil reais é um valor módico na realidade do brasileiro, mas se você estava com a âncora colocada na casa dos milhões, é um valor bem módico, tá? E aí, o slide anterior e o ponto que a Lê trouxe, né, dos 35 a 65 mil, acho que conversa muito com essa conclusão que a gente traz nesse slide de que o colecionador intermediário é o principal agente
né, percebido, né, o principal agente não, né, o principal colecionador, porque os agentes são múltiplos, mas o principal colecionador percebido pelos galeristas nas feiras, né? Então, só para ler certinho aqui, para quem estiver ouvindo a gente, quase 70% dos respondentes entendem que o principal comprador são os colecionadores intermediários, né? Esse gráfico especificamente, a gente não conseguiu trazer uma comparação do ano passado, porque a gente fez uma mudança pontual, né, das interpretações do ano passado para cá, sempre com o intuito de melhorar, viu, pessoal? Né, se fosse possível, a gente manteria sempre tudo igual, mas se a gente identifica alguma coisa que pode ser melhor, a gente altera. Mas o que eu chamaria de atenção aqui de variação, né, do ano passado para cá, é que esses colecionadores em estágios mais iniciais, vamos dizer assim, tiveram mais destaque no ano passado. O colecionador intermediário ele foi mais lembrado este ano, tá? Isso é um ponto interessante. Isso é um ponto interessante. É, não que o colecionador iniciante tenha aí uma proporção desprezível, estou falando de 48%, tá? E de novo é daquelas que pode escolher até três opções, tá? Assim, vamos criar uma regra de bolso, só para não ficar explicando toda hora. Se vocês somarem o percentual de mais de 100%, é porque pode escolher até três, tá? Então a gente já cria essa regra de bolso, estamos combinado aqui, não precisa ficar explicando toda hora, né? Então, o colecionador iniciante tem uma participação bem relevante, o colecionador intermediário foi o mais lembrado. Acho que tem uma questão metodológica que é importante lembrar aqui, trazer que a gente não. Né, como é que você separa um colecionador iniciante de um intermediário? Essa é uma pergunta ótima. E olha, vou te dizer que você pode discordar frontalmente do que eu vou colocar aqui, tá tudo bem, porque não é 11º mandamento, tá? Foi uma escolha metodológica nossa aqui dentro do trabalho. É, não é uma questão de quantidade de obras, ou de tamanho de patrimônio, ou de poder aquisitivo, mas é de intenção de profissionalização de coleção. Então, o colecionador intermediário tem aí práticas de profissionalização, isso está textualmente colocado nos nossos relatórios, em nota de rodapé, tá? Então, olhem com carinho que vocês vão encontrar essa definição lá. É alguém que busca aí uma maior profissionalização, tá? Ah, pode ser que um colecionador iniciante tenha mais obras que um colecionador intermediário? Pode ser. Por essa definição é possível, tá? Eu não acho que é o mais provável, mas é possível, pode ser que aconteça, tá? E por fim, antes de passar a palavra para o Ale, para as considerações dele, 55%, né, de colecionador reconhecido, foi lembrado. Pessoal, a gente sabe, né? Eu vou até tentar ser breve nesse ponto aqui para fazer meu argumento, porque o Ale vai saber explicar melhor que eu isso, mas grandes colecionadores nas feiras tendem a comprar ou por PDF ou no dia da abertura. Eles não vão para o corpo a corpo ali ao longo dos dias para fazer a compra das obras. Mas é importante que eles estejam nas feiras como um aspecto legitimador para que tanto esse colecionador intermediário quanto iniciante se sintam confiantes. Olha, eu estou num espaço aqui de gente séria, de gente que leva a sério essa discussão e não está aqui para brincadeira, né? Então, ainda que o colecionador reconhecido, né, ele é muito lembrado, nós não temos os números de o quanto das obras são vendidas para cada qual. Essa aí é uma possibilidade que a gente pode explorar no futuro, quem sabe, né? Mas ainda que eventualmente ele possa não ser o maior comprador das feiras, a presença dele é muito importante para que a feira atue eh, neste espaço de formalização, de reconhecimento, de sinalização do que está sendo feito. Ale, por favor. Esse é o principal, a principal conclusão desse slide, né, Thierry? O colecionador reconhecido, ele traz uma legitimação à feira. E as feiras, como ferramenta de comercial,
essa informação é muito importante para as feiras, que reforça a imagem e o espaço que elas ocupam no mercado da arte. Outra coisa importante também, Thierry, além dessa legitimação pelos colecionadores reconhecidos, é que, à medida que o colecionismo vai buscando uma profissionalização, o colecionador se sente mais engajado e com mais necessidade de participar desse ecossistema da arte. Então, estar presente nas feiras, ver o que tem de novo, quais são as tendências, conversar com as pessoas, é, a participação no ecossistema da arte é fundamental para esse profissionalismo da coleção. Então, uma coisa vem ao encontro da outra. Se a gente tem o maior índice, o maior resultado de colecionador intermediário, e logo em segundo, colecionador reconhecido, é sinal que eles estão fazendo aí a cartilha da profissionalização da coleção, que é participar efetivamente desse ecossistema. Ou seja, ao participar desses circuitos, desse circuito comercial que é a feira, ele acaba tendo mais informação, amplia suas redes e tem mais oportunidade de mercado. Isso é fundamental para essa profissionalização do colecionismo e que vem ao encontro até desse ajuste metodológico que você falou, né, da pergunta, para que justamente a gente tenha isso como bem alinhado, tá? Acho que essa é a principal observação aí desse slide, Thierry. Ótimo, Ale. Seguindo aqui, acho que uma outra questão de panorama de mercado muito relevante. Quase 70% dos galeristas percebem o networking como principal motivação dos agentes que frequentam as feiras. Tá? No ano passado, o networking já foi muito bem lembrado. Então foi. Esse ano foi 68, ano passado foi 66. Tá? Aliás, foi o único dentro das categorias aqui que cresceu, né? Isso, de novo, não necessariamente quer dizer que as outras categorias perderam relevância, né? Mas pode ser que as escolhas tenham sido mais individualizadas, né? Pode ter aumentado o número de respostas únicas, eu acho que isso é importante dizer, tá? Mas, assumindo esse cenário, isso quer dizer que o network é muito bem colocado. Isso é um elemento muito, muito, muito importante quando a gente fala de mercado da arte, se tornando, perdão pela redundância, um mercado efetivamente, profissionalizado, né? Então, se a principal motivação dos agentes do mercado da arte está em fazer networking, é sinal que eles não estão lá passeando apenas. Tudo bem, é gostoso estar na feira de arte. Quem não gosta de ir? Quem não acha legal? Na saída, tomar um champanhe, alguma coisa assim. Isso faz parte do jogo, tá tudo bem. Mas, na visão dos galeristas, a maior preocupação pelo segundo ano consecutivo é network. Isso é um sinal de que as feiras ocupam um espaço de profissionalização. Não só que o mercado está se profissionalizando, mas que esta profissionalização reflete de alguma maneira nas feiras. Ali, seus comentários. Essa profissionalização, Thierry, que a gente estava falando no slide anterior dos colecionadores, ela também reflete nos agentes do mercado, com esse slide. Ou seja, o mercado como um todo vem se profissionalizando. Tanto é que aumenta a questão de network, e o network é fundamental como demonstração dessa profissionalização dos agentes. E o que que a gente traz aqui como agentes? São as pessoas envolvidas nessa cadeia produtiva da arte contemporânea. Seja os artistas, curadores, críticos, consultores, pesquisadores, pessoas que trabalham com produção cultural, todas as pessoas envolvidas, com, basicamente tirando aí os galeristas e os colecionadores, todos os outros agentes que estão participando desse circuito. Então, todas essas pessoas encontram nas feiras um ambiente fértil para ampliar principalmente sua network, além desses outros itens. Então, as feiras reforçam como espaço de legitimação, né, onde as pessoas têm confiança em ir lá porque sabem que vão fazer network, fortalecer seu posicionamento, enfim, esses itens que a gente colocou aí. Então, o principal olhar é o seguinte: todo mundo está buscando profissionalização.
E a feira é um ponto de encontro, é um ambiente seguro e propício para isso. Essa, eu acho que contribui com o slide anterior e essa reforça ainda mais a importância, a relevância das feiras de arte no Brasil. Ótimo, ótimo ponto. E aqui, pessoal, nós entramos na tríade da contradição, como eu gosto de brincar. A gente vai ver três slides na sequência que eventualmente eles podem sinalizar direções diferentes, tá? E eu acho que é uma coisa que eu e a Lê, a gente vem trabalhando para aprofundar ainda mais essa percepção. Mas, enquanto pesquisadores, ainda que nós não tenhamos métodos positivistas para clarificar uma coisa ou outra no primeiro momento, isso não nos impede de formular hipóteses, né, e também interpretações. Então, quase 60% das respostas apontam para uma interferência negativa da economia nas vendas e operações, tá? Então, a gente vai ter, né, basicamente aí 60-40 dos que entendem que a economia está fazendo mal e dos que entendem que está fazendo bem. Do ano passado para cá, essa proporção foi praticamente a mesma, tá? Não mudou muito. Teve uma variação entre linhas aí. Então, acho que esse é um slide que ele é muito autoexplicativo e que eu diria que ele conversa com a literatura econômica, tá? Em momentos de, isso diz o Gutzman, e no texto dele, Art and Money, se eu não me engano, é de 2013. É, bom, tá nas nossas referências, vocês vão encontrar lá no relatório, se eu estiver enganado do ano, mas o texto é esse, onde ele vai trazer que o mercado da arte, né, o dinheiro do mercado da arte, que foi para o mercado da arte, é um dinheiro que está, entre aspas, sobrando no mercado de ações. Então, quando há bonança no mercado acionário, o mercado de ações vai lá, ou no mercado acionário, há um investimento maior no mercado da arte, né? Então, eu acho que esse slide conversa um pouco, né? Ainda que a gente possa questionar, né? Porque os dados da economia do Brasil não estão tão terríveis assim, né? Eu não quero entrar demais nessa discussão de economia brasileira, porque ela é facilmente politizável e não é o foco da minha discussão, mas o Brasil está longe de recessões, pode não estar crescendo a taxas chinesas, né? Mas há uma percepção por uma parte da população de que a economia vai mal, né? Então a nossa pesquisa captura isso de alguma maneira, né? E se existe essa percepção entre alguns agentes, é plausível que o mercado da arte sofra algum impacto nesse sentido. Ale, antes de passar para os slides anteriores, que não vão deixar pedra sobre pedra da argumentação desse slide, você quer comentar alguma coisa? Slides posteriores, né? Os próximos, Os né? próximos, os Os próximos. próximos. Não, meu comentário é muito sobre isso, viu, Thierry? Porque a gente não tem aí a opção do meio. Ou a pessoa tem que se posicionar. Ou ele olha muito É isso. positivamente, ou muito positivamente, ou negativamente, ou muito negativamente. Então não tem a coluna do meio aí para tirar um viés de, de neutralidade. E essa relação que você falou, 60-40, ela é muito. O que vale aqui é guardar essa informação de 60%. A economia brasileira influencia mais negativamente e 40% influencia mais positivamente. Ou seja, para as pessoas entrevistadas, é, 60% tem um viés muito mais negativo do que positivo. Acho que essa informação é importante guardar, porque nos próximos slides a gente vai falar sobre o mercado e podemos comentar a influência dessa relação 60-40 nos próximos slides. Vamos lá, vamos adiante. Vamos nessa. Vocês estão preparados para não ver pedra sobre pedra restando aqui? Então, pois é, né? Esse é o legal de fazer pesquisa empírica de peito aberto, não com cabeça fechada, né? Bom, panorama de mercado. 90, quase 90% das respostas colhidas apontam que os nossos galeristas entrevistados entendem que o mercado vai melhorar ou ficar igual.
O que é muito interessante perceber de 24 para 25 é que aumentou os que dizem que vai melhorar, né? Mas também aumentou os que dizem que vai piorar. Eu diria, Ale, eu até queria pegar a tua percepção, né? Talvez a galera saiu um pouco em cima do muro do ano passado para cá, né? Porque ficar igual pode ser confortável. Mas de qualquer forma, a gente pode, né? Ainda que tenha mais que dobrados os que dizem que o mercado vai piorar, é inegável que majoritariamente a percepção é otimista, apesar de a gente ter no slide anterior os galeristas dizendo, os mesmos galeristas, as mesmas pessoas dizendo que a economia está fazendo mal para as operações delas. O que você me diz, Ale? É o 60-40, né? Olhando para cá, praticamente tá 60-40, a grosso modo, vai. Positivo. O que lá estava negativo, aqui está positivo. Aham. Então, até que ponto a economia brasileira influencia no mercado da arte? Essa é a grande reflexão. Nós temos uma maturidade do mercado da arte, está havendo um descolamento, nós temos classes sociais que não têm tanta interferência da economia atuando mais no mercado da arte. Essas reflexões que são importantes a gente trazer, porque o dado está aí, é isso que você falou, né, Thierry? Foram as mesmas pessoas. Então, isso traz uma reflexão, um desdobramento muito importante de uma maturidade, de uma profissionalização, até de um descolamento, desses itens que eu comentei, que eu acho que são importantes a gente estar observando. Antes da pesquisa, era tudo muito intuitivo. A gente não tinha um dado, né, que tivesse um rigor metodológico para ser analisado. Hoje, com esses dados, a gente, o que tinha antes com intuição, a gente tem mais com coisa, informação com dado, com informação mais qualitativa, né? Uma informação produzida a partir de métodos. Então, é, isso é muito interessante a gente observar. Disso daqui é uma das conclusões que aparentemente poderia ser conflitantes, mas muito pelo contrário. O farol ilumina para uma direção que a intuição nossa não tinha essa percepção. Então, isso é muito importante. Traz uma maturidade da informação sobre o mercado da arte brasileira muito significativa, Thierry. Indo nessa linha, nosso próximo slide, eu acho que corrobora toda essa percepção. É, né? Mais de 80% dos respondentes entendem que o mercado da arte no Brasil é bom ou excelente, né? E o que é interessante chamar atenção aqui, né? Se a gente olha para o ano passado, a, 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 a variação foi positiva, né? No sentido de aumentar a percepção de que o mercado vai bem, né? Eu acho que passado esses três slides, eu queria fazer um catado geral disso tudo, tá? Eu brinquei que era o triplete da discordância, né? Mas eu acho que fazer pesquisa é isso também, tá, pessoal? Encontrar dados e se surpreender com eles, né? O, o que que eu acho que vale trazer aqui, tá? O Gutzman tem essa percepção, tem esse estudo, e que eu até fiz um estudo em 2023 sobre o impacto da inflação no mercado da arte durante o período de estagflação, década de 70, década de 80, partindo do índice Meyer Moses, tá? Que é mercado global, mais voltado para americano que global, mas pretensamente global, e eu cheguei nas mesmas conclusões do Gutzman, tá? É, Por que que eu acho que eventualmente o caso brasileiro pode estar apontando para uma direção diferente e os números, embora conflitantes, estão contando uma mesma história? Se a gente olhar os números da ABACT, do último relatório, né, de 2019 até 2023, o mercado da arte teve aí um decréscimo grande por conta da pandemia, isso no Brasil, tá? Especificamente no Brasil. Mas diferente do mercado global, que fez a famosa recuperação em V, né, que falam, que tá lá no alto, cai, depois já volta de novo.
mercado da arte no Brasil parece que vem crescendo, vem retomando os seus patamares aí a doses homeopáticas, né? Então me parece coerente as pessoas olharem para a economia e falarem, poxa, a economia não vai bem. Mas o mercado está expandindo. Sim, o mercado está expandindo, porque nós não recuperamos, pelo menos até 2023, que é o último número que nós temos da ABACT, nós não recuperamos o patamar anterior, né? Nós não recuperamos esse patamar. Então, eu acho que essa é uma leitura possível, né? Que, embora o mercado global tenha subido e descido dentro desse período, né? Tá num momento de baixa, um viés de baixa mais uma vez aí, né? Muitos estão falando que o mundo vai acabar mais uma vez, enfim, não quero me alongar dentro dessa discussão. O mercado da arte no Brasil vem de um crescimento constante. Tudo bem, crescimento menor, dentro de valores mais baixos, né? Então, me parece ser razoável que, embora o contexto econômico geral não seja o mais agradável, que o mercado tenha crescido e tenha aí se posicionado em contextos mais positivos, né? Acho que um outro ponto também que vale a pena trazer é que mercados que têm uma alta desigualdade social, sociedades que têm uma alta desigualdade social, a busca por diferenciação é muito maior. Então, isso pode fazer com que, tá? Pode, porque a gente não tem efetivamente os números para testar que é isso, tá? Mas pode fazer com que, mesmo em contextos econômicos desafiadores, as pessoas, quem tem condições, continuem buscando elementos de afirmação de um status social, tá? Eu ainda não falei disso aqui no podcast, mas quem me acompanha há mais tempo já me viu falando aí de bens de consumo conspícuo, né? Como a arte se encaixa nessa definição, como um bem que delimita e que aponta para um certo status social. Esse é um outro ponto, uma outra formulação que é relevante frente a esses números que parecem ser conflitantes. E uma pergunta que fica, eu diria que é mais que uma formulação, é menos que uma formulação, é só uma pergunta mesmo, né? E aí eu acho que cruzando um pouco com o fato de nós termos essa abordagem interdisciplinar dentro da pesquisa. Eu ouvi de alguns galeristas que, apesar da economia ruim, a minha galeria está indo bem. Apesar de o país não estar contribuindo, eu estou me esforçando e eu estou trabalhando para que a minha galeria vá bem. Eu me pergunto até que ponto, né, esse mercado não está inserido dentro de uma discussão mais ampla, tá? E aí eu estou só levantando uma bola, não acho que nem é o ponto do Arte Análise aprofundar essa discussão, mas são coisas que emergem da pesquisa. Está entrando numa discussão, tá entrando num contexto maior, né, desse empreendedor de si próprio, desse cidadão que ele consegue sozinho resolver as coisas, das soluções individuais ao invés de coletivas. Isso é um contexto maior, tá? Que atravessa a sociedade como um todo. Eu me pergunto se esses discursos, de alguma maneira, não fazem parte disso, tá? Ale, quer trazer mais algum ponto sobre esse triplete da discórdia? Só um, um comentário que essas perguntas elas são muito sensíveis porque toca na essência do mercado, né? E a gente teve uma percepção quanto a isso e fizemos três perguntas com características de resposta diferentes para minimizar esse desvio padrão, ou para que a gente não tenha uma irrefutabilidade da própria resposta. Ou seja, na primeira, quanto à economia brasileira, duas para o lado positivo, duas para o lado negativo. Depois, sobre o mercado, a gente já colocou três opções, podia ser melhorar, piorar ou ficar igual. E nesse daqui, nessa pergunta, tem dois para cima, que é positivo, que seria excelente e bom, e dois Aham. para baixo, ou negativo, que seria ruim ou muito ruim. Então, a gente fez três abordagens de pesquisas diferentes para que a gente diminuísse essa
pegasse no contrapé, né, Thierry, numa linguagem mais simples, se alguém tivesse um viés que não fosse coerente, verdadeiro, como que a gente faria para minimizar isso? Então, acho que essa riqueza que a gente traz dessas três perguntas, cada uma com uma resposta diferente, o cruzamento das três nos faz afirmar com segurança hoje que isso que você comentou, embora a economia possa não estar muito bem, mas o mercado da arte ou a minha galeria vai indo bem, isso é uma realidade a partir desse cruzamento dessas respostas, desses três slides. Só reforçando aí seu ponto de vista, viu, Thierry? Ótimo, maravilha.